Dando continuidade aí, vamos falar sobre sistemas numéricos, né? Nós temos aí os sistemas numéricos, tá? O sistema decimal, bastante conhecido aí por vocês, é o que a gente usa, tá? Sistema binário, sistema numérico octal e hexadecimal, tá? Então, o que temos para falar desses sistemas? Primeiramente, né? Sistemas numéricos vêm acompanhando o ser humano desde a sua existência, né? O ser humano sempre buscou sistemas numéricos que facilitassem, né, as suas transações, né, de mercadoria, compra, venda, todo tipo de atividade em que ele teria que administrar alguma coisa, ele teria que usar um sistema numérico para poder fazer essas contagens, né? E no caso, alguns sistemas se habituam melhor com alguns tipos de sistemas numéricos, né? Como a gente vai trabalhar muito aí com binário, tá? E conhecer as outras, né, que estão ali próxima do binário, que é o octal hexadecimal. Então vamos falar sobre os sistemas numéricos, tá? O mais conhecido então que nós utilizamos aí, que aprendemos lá desde pequenos, é o sistema decimal, né? Então o sistema decimal, ele é um sistema de contagem de 0 a 9, tá? Aqui nós temos 10 números, né? Nós temos 10 números, de forma que a cada dezena que eu formo, eu acrescento, né, um conjunto de unidade à dezena. Por exemplo, tá lá contando, né, 0, 1, 2, aí chegou em 9, né? O que acontece? Aqui eu já tenho o próximo número, qual vai ser? Vai ser o 10, né? No caso, eu já tenho um pacote aqui de 10 unidades. Logo, para contabilizar isso, eu coloco aqui aqui é de unidade, né? Aqui é o dígito de unidade, aqui é o de dezena, né? Temos dezena, depois centena, né? Então, se eu contei até 9 aqui, o próximo vai ser uma dezena. Se eu tenho um zero, é que significa que eu tenho 10 unidades, né? E assim por diante. Se eu tenho uma centena, aqui é dezena, aqui é unidade, significa que eu tenho o quê? 10 dezenas ou 100 unidades, tá? Eu formei 100 conjuntos de 0 a 9, né, no caso aqui, beleza? Então essa é a ideia, tá? Então, qual é a ideia no binário? O binário, ele trabalha somente com 2, né? O próprio nome já diz bi, né? De binário, só 2 números, 0 e 1, né? Usados nos sistemas computacionais aí. E o que acontece? No seu celular também, né? Todo o sistema digital aí está trabalhando com binário. De forma que eu só tenho dois números, por isso que a gente chama de base, né? Aqui seria base decimal, base 10. Como aqui eu trabalho só com 2 números, né? Base 2. E o que acontece no binário? O binário é assim, o binário você vai ter aqui, por exemplo, a unidade, né? O outro dígito aqui, que não é dezena, é claro, porque não é 10, né? Mas seria uma outra casa. E o que acontece? Se eu conto, começa do zero, aqui é o zero. Qual é o próximo número? É o 1, né? Só que no binário não tem o 2, tem? Então esse aqui representa o 0. E esse aqui representa o 1. Como é que eu represento 2 em binário? Se o 0 e 1, qual é o próximo? Não tem 2, né? Então o que acontece? Vai 1 para cá, para a próxima casa aqui, né? Foi 1 para essa próxima casa. O 2 é 1, 0. Então, 1, 0 é o número 2. Aí o que acontece? Qual é o próximo número? Aí eu tenho que preencher 1 nessa unidade aqui. Fica 1, 1. Esse é o número 3. Pronto, já fiz todas as possibilidades. Aqui já foi 0, aqui foi 1, aqui foi 1 e 1, aqui já foi 0 também, né? No caso aqui foi 0 quando aqui era 0, ó, tá? Então, de forma que aqui eu esgotei. Então eu tenho que ir para a próxima casa aqui. Então seria 1, 0, 0. Aí esse aqui é o 4. A gente vai aprender isso. Então o que acontece? Nós temos que trabalhar com os números de forma o quê? Binária, né? Só com duas possibilidades. Então, se eu já esgotei 0, 1, vai para a próxima casa, né?
fica 1, 0. Depois 1, 1. Esgotei as possibilidades aqui. Tem que ir para a próxima casa. 1, 0, 0. Aí eu tenho 4. Agora eu posso fazer as variações nessas duas aqui com 1 aqui. Entendeu? Essa é a ideia da contagem binária que o seu computador ele faz, né? E o seu celular também, tá? Então, isso é um exemplo, tá? São exemplos. Deixa eu colocar aqui até como exemplos para a gente captar. Qual coisa você pode estar fazendo pergunta aí, tá? Com algum comentário. Aqui é um exemplo de decimal, né? Aqui é um outro exemplo de binário. Então, beleza, o binário trabalha com 0 e 1. Então, e o octal? O octal, como o próprio nome já diz, é 8, né? 8 números. De 0 a 7, né? Porque de 0 a 7 eu tenho 8 números. Professor, cadê o 8? Não tem 8, porque o 8 já seria o nono número. Como o 0 conta, então 0, né? Você contando de 0 a 7, você tem 8 números. Aqui a gente tem a base 8. E como é que funciona, professor? Aí aqui funciona da seguinte forma, né? Mesma coisa. Tá aqui, vou contar de... Eu estou aqui nesse dígito primeiro, que é da unidade, né? Aí eu conto 0, 1, aí cheguei em 7. Acumulei 8 aqui, 8 números, né? Já contei até 7 aqui. Qual é o próximo número que representa o 8 mesmo? Aí o que acontece? 0 aqui, né? E vem 1 para o próximo dígito. Este número aqui representa o 8 na base octal, beleza? Então, isso aqui seria o 8, tá? Então, contei, encerrei em 7, né? Porque o octal só vai até 7, as unidades. Então, eu tenho que acumular mais um aqui nessa casa, que não seria dezena, né? Seria, vou chamar um octeto aqui, um octal, octeto, casa de um conjunto de octal, né? Beleza, aí você formou um conjunto de octal. Aí o que acontece? Você vai continuando, aí você vem 1, aí 1, 8, né? Aí mais 1, esse é o 9. Aí você vem 1, 2, esse aqui é o 9. Esse aqui é qual? Esse aqui é o 10 para o octal. Então, ó, vamos separar aqui, só para ficar legal de entender. Aqui que eu falei é decimal, esse exemplo é decimal. Esse exemplo aqui é de binário. Esse exemplo aqui, tá? Vou colocar exemplo. Esse exemplo aqui é de octal. Octal. Beleza, tá. Isso aqui é só uma introdução, tá, pessoal? E o próximo aqui é o hexadecimal. O que é o hexadecimal? É uma contagem, é uma base aqui 16, tá? Hexa, né? Hexadecimal, base 16, tá? Então, como assim, professor? Esse aqui vai de 0 a F. Como é que funciona o hexadecimal? Vou colocar aqui, ó. Hexadecimal. Ele vai funcionar da seguinte forma, pessoal, ó. O hexadecimal vai ter uma contagem assim. Por exemplo aqui, ele vai sair ali na unidade, né? Vai sair 0, aí você vai contando. Aí vem 1, 2, 3, 4, aí chegou no 9, aí quando você for representar o 10 se representa A. Depois você vem o 11, B. O 12, C. O 13, D. O 14, E. E o 15, F. Ué, professor, mas não são 16? É, se você contar com o 0 dá 16, tá? Aqui é 15 e o 0 com o 0 dá 16 números, tá? Então a contagem vai até 15, tá? Que é o F, né, no caso. E aí você tem, eu vou até representar aqui de vermelho, tá? Esse é o equivalente do número 10 em decimal, tá? Mas B, você tem que escrever, se for em hexadecimal, tem que escrever B. 11, C é o 12, D é o 13, o E é o 14 e o F é o 15, tá? Então segue aquela mesma lógica. Que lógica? É a seguinte, você vai fazer a contagem aqui no hexadecimal, aí está lá na unidade aqui, né? Aí 0, 1, aí você chegou lá no F.
Foi 15. Aí quando é que você vai para o 16? Aí o 16, o que acontece? Esta unidade zero e vai 1 para o próximo dígito aqui do lado. Isto aqui representa que número em hexadecimal? Esse número aqui é o 16, porque esse aqui é o 15. Esgotei, não tem representação de letras mais. Então já esgotei aqui essa unidade aqui. É que nem na base 10, né? Cheguei no 0, cheguei no 9. Para onde eu vou? Acrescento na casa do lado 1, 0. Ou seja, eu tenho um conjunto de 10 números, né? Uma dezena. Aqui no caso, cheguei em F, 15. Vou para 16, pronto. Formei um conjunto 16. Então é 1, 0. Isso aqui representa um conjunto 16. Ou seja, seria o número 16 aqui, entendeu? Tá? Então, esse aqui, ó, é o número 16. Beleza? Ok. Isso aqui é só uma introdução. Nós vamos falar mais sobre esses números e vamos estudar as conversões, tá? Só para dar um pouco mais de assunto a respeito do tema, tá? O que acontece? O octal e o hexadecimal são números, tá? Usados aí, são muito usados na compactação do binário, né? No caso de memórias, né? Nas memórias dos sistemas. Antigamente usava-se o octal, né? Mas usa-se hoje mais o hexadecimal. Inclusive slots de memória de computador a gente usa para representar os endereços com hexadecimal, tá? Beleza. Então, o que acontece? O que nós vamos estudar aí? Nós vamos estudar as conversões dessas bases, né? Conhecer essas bases e como converter, né? Que o seu computador ele faz essas conversões também, né? Para poder entender que ele trabalha com linguagem binária, né? Então, por exemplo, a memória vem lá em hexadecimal, ele tem que entender aquilo, a converter aquilo em binário para poder entender todo esse processo. Então, o que acontece? O binário, por exemplo, você pode converter para decimal, né? O octal, né? O binário você pode converter para octal e assim por diante, e o vice-versa, octal para binário. Então, essas setas estão representando os tipos de conversão, tá? Então, você pode observar aí, isso aqui vai dar um conjunto de 12 conversões aí que nós temos que aprender, tá? 12 conversões, tá? Vai dar umas 12 conversões aí. Então, se eu posso sair da hexadecimal para binário, também posso voltar de binário para hexadecimal, de hexadecimal para decimal, ou de decimal para hexadecimal, e de decimal para binário, assim como de binário para decimal, hexadecimal para octal, de octal para hexadecimal. Então, essa aula, tá, é mais uma introdução aos tipos de sistemas numéricos, tá? Nós vamos estudar como fazer essas conversões na próxima aula, beleza? Então, é isso. Bons estudos e qualquer coisa, deixe sua dúvida aí nos comentários do Moodle, tá? Até mais. Tchau, tchau.